Olá, aqui é a professora Lígia, do curso de Serviços Jurídicos, componente de Direito Constitucional. E hoje a gente vai dar início à nossa primeira videoaula. Vou tentar fazer da forma mais interativa possível. Espero que vocês gostem e estou morrendo de saudade de todos. Bom, nós já estamos na terceira apostila. Essa apostila tem como tema noções de controle de constitucionalidade. Mas eu vou fazer uma apanhadinha em geral, rápido, sobre as duas apostilas anteriores, que inclusive são conteúdo base para esta. O conteúdo da primeira apostila é referente a noções de teoria geral do Estado. Então a gente aprendeu o que é o Estado, qual é o Estado brasileiro, o nome do Estado brasileiro, República Federativa do Brasil e principalmente a sua norma fundamental. E essa norma fundamental, que é a Constituição Federal, ela está no ápice da pirâmide de Hans-Kelsen, que você já conhece. Por força do princípio da supremacia constitucional, ela se divide. Ela se divide em preâmbulo, parte dogmática e ADCT. E tudo isso a gente vai poder observar nesse mapa mental que eu vou estar disponibilizando para vocês, que vai falar um pouquinho sobre a hierarquia das normas, traz a pirâmide de Hans-Kelsen, traz também as normas infraconstitucionais e as normas infralegais. Com essa introdução, a gente vai poder adentrar no conteúdo desta terceira apostila, que é noções sobre controle de constitucionalidade. Mas esse controle, eu estou falando de quê? De controle remoto? Nossa, péssimo. Não. O que, na verdade, esse controle quer é proteger a Constituição de normas inconstitucionais. Essas normas que estão abaixo dela não podem ir de encontro ao que ela diz. Não podem de jeito nenhum. Mas e aí, como que acontece esse controle? Esse controle, vocês vão poder observar na segunda apostila, neste esquema azul, que existem duas modalidades, o controle prévio e o controle posterior. Logo, o controle pode acontecer num projeto de lei ou numa lei. Ou seja, antes da lei entrar no ordenamento jurídico, ela é um projeto, passa por um processo legislativo. E vocês já sabem disso. Eu pedi para vocês fazerem em uma das atividades um esquemazinho de como é o processo legislativo. Essa aqui que está em cima da minha cabeça é a forma mais simplificada. Claro que é bem mais longo, é bem mais cheio de detalhes, mas resumindo, o processo legislativo ele passa por uma fase, ou seja, o projeto de lei ele passa por uma fase introdutória, constitutiva e complementar. Então, em algum desses estágios, o controle prévio vai acontecer. Já o controle posterior, ele acontece não mais no projeto de lei, ele acontece já numa espécie normativa que já está no ordenamento jurídico. E aí a gente volta para a pirâmide de Kelsen para o terceiro pilar, que traz as leis complementares, as leis ordinárias, leis de delegados, decretos legislativos, as resoluções e as medidas provisórias. São normas que estão abaixo da Constituição que vão sofrer esse controle de constitucionalidade. E dentro desse controle posterior, a gente vai observar mais três modalidades: o controle político, o controle misto e o controle jurisdicional. O enfoque da terceira apostila é no controle jurisdicional. Esse controle jurisdicional se divide em dois, o controle difuso e o controle concentrado, conforme vocês podem observar em cima da minha cabeça. Bom, eu sempre falo para vocês, para a gente observar a etimologia da palavra. O que se trata de, o que é difuso, o que é concentrado? Concentrado concentra, difuso amplia. Então, o controle concentrado, ele concentra a análise da constitucionalidade no Tribunal de Justiça ou no STF. Já o controle difuso permite que qualquer órgão jurisdicional faça esse controle a partir de um caso concreto. É um pouquinho complicado, mas vai dar tudo certo, relaxa. Certo. E, para além dessas diferenças que eu citei, vale lembrar que qualquer pessoa pode ser parte no controle difuso, diferente do controle de constitucionalidade. A gente vai já ver que existem legitimados para entrar com a ação de controle de constitucionalidade. Essas ações são específicas. Já no controle difuso, não. Além disso, os efeitos também são diferentes. Enquanto que no controle difuso, o efeito é interpartes, o controle concentrado é erga omnes, ou seja, interpartes, entre as partes do processo. Erga omnes, efeito para todos. E para além disso, a lei inconstitucional ela deve ser retirada do ordenamento jurídico. Então, para esse controle posterior judicial concentrado, a gente vai observar 5 ações: ADI, ADO, ADPF, ADC e F. O que isso quer dizer, professora? A ADI é a ação direta de inconstitucionalidade. A ADO
é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. ADPF é a ação de descumprimento de preceito fundamental. E IF é a intervenção federal. Então, o controle de constitucionalidade é um dos conteúdos mais complexos do direito. Ele é muito além disso, do que eu falei para vocês. Eu imagino que vocês devem estar assim, ou assim, ou assim, ou assim, calma, dá tudo certo. Esse controle, essas nomenclaturas são importantes para que vocês tenham conhecimento agora. A gente não vai aprofundar, mas é sempre bom que vocês tenham uma noção de que elas existam. E importante mencionar o artigo 103 da Constituição Federal, que eu até falei ainda há pouco sobre os legitimados. Lembra que eu disse que qualquer pessoa pode ser parte no controle difuso? No controle concentrado, não. Não é qualquer pessoa que pode ser. Apenas os que estão listados no artigo 103 da nossa Constituição Federal podem propor essas ações, ADI, ADO, ADC, ADPF e F. Só essas pessoas aqui que eu coloquei na apostila e coloquei até a fotinho deles para vocês lembrarem. E aí, quem são essas pessoas? Vamos lá. Presidente da República, Mesa de Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governador do Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e entidade de classe em âmbito nacional ou a confederação sindical. Essas são as pessoas que podem propor ação de controle de constitucionalidade concentrado, certo? Portanto, esse é o resuminho do controle de constitucionalidade. Espero que vocês tenham entendido. Sempre lembrando que esse controle serve para proteger a Constituição de normas infraconstitucionais, ou seja, normas que estão abaixo dela, abaixo da Constituição, que são inconstitucionais, ou seja, que vão de encontro à Constituição. Então, se tiver alguma normativa assim, esse normativo ele tem que ser retirado, porque a Constituição ela está no ápice da pirâmide e ela é suprema, tá? E eu entendo que esse momento não está sendo fácil, mas existem ações de enfrentamento a essa doença, a Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-19. E eu gostaria de lembrá-los que é extremamente importante que fiquem em casa, que lavem as mãos, que usem máscaras, que cuidem das famílias de vocês, porque com fé em Deus, isso será temporário e logo, logo acabará. Por fim, deixo uma rosa, uma camélia para cada um de vocês. Espero que a gente se encontre logo, logo. Enquanto isso, estarei no celular, estarei no Instagram, estarei no Facebook, estarei em qualquer rede social, tá? Aguardo vocês, fiquem com Deus e estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas, tá? Até a próxima!